E aí, companheiros de estrada, aqui é o Zé. Zé das Dores e, para quem me conhece, das BRs de todo o seu Brasil. 20 e poucos anos rodando por esse país afora, vendo de tudo um pouco e acumulando história que daria para encher a carroceria de um bitrem. Mas tem umas que marcam mais que as outras. Essa que eu vou contar agora, sobre uma carona que dei numa noite chuvosa. Essa ainda me tira o sono e me fez ver que o asfalto guarda segredos que a gente nem imagina. Aquele trecho da BR-101 entre Curitiba e Joinville era sempre um convite à reflexão, ou talvez à melancolia, dependendo da carga que a gente levava, não só na carroceria, mas na alma. Naquela noite em particular, a estrada parecia mais uma fita escura desfiando-se sob a chuva fina e teimosa que lambia meu para-brisa. Os limpadores trabalhavam sem descanso, num ritmo hipnótico que mal conseguia quebrar o silêncio pesado dentro da cabine. Já passava das 11 e o cansaço começava a se instalar, uma névoa densa que ameaçava roubar a clareza dos meus pensamentos. O rádio, coitado, só entregava chiado e de vez em quando umas ondas de estática que mais pareciam gemidos fantasmas. Eu vinha me arrastando desde o final da tarde, e o sono, esse velho companheiro traiçoeiro da boleia, começava a cochichar no meu ouvido. Foi então que, em meio à escuridão quase total, avistei, não era um vulto, mas um feixe de luz tênue, piscando de forma intermitente no acostamento distante. Faróis de um carro, e a intuição do estradeiro apitou na hora. Encrenca. A gente vê de tudo na estrada e carro parado de noite com pouca visibilidade e nenhum sinal de vida aparente, geralmente não é boa coisa. Bandido, acidente, alguma cilada para cima do caminhoneiro que, movido pela boa vontade, resolve parar. Mas, mesmo com o alerta aceso, algo me fez tirar o pé do acelerador. Não era só a luz, tinha algo mais, uma figura encolhida ao lado do carro que me fez apertar o freio, diminuindo o ronco do motor do bruto. Era uma mulher, jovem ou pelo menos parecia sob a luz fraca dos meus faróis, encharcada dos pés à cabeça, com os cabelos grudados no rosto e uma mala pequena, daquelas de mão, caída ao lado dos pés. Ela estava ali, sob a garoa, parecendo uma estátua de desamparo. Acenei com o farol alto, uma, duas vezes, e parei a uns bons metros à frente dela, dando-lhe espaço e também mantendo uma distância de segurança. Ela não hesitou. Veio cambaleando, quase escorregando no asfalto molhado, até a porta do passageiro do meu caminhão. O rosto pálido sob a luz bruxuleante que vinha de dentro da minha cabine. Moço, pelo amor de Deus! A voz dela, fraca, quase um sussurro arrastado pela chuva. Pode me dar uma carona? Meu carro enguiçou bem aqui e não pega sinal de celular nem para reza brava. Os olhos dela, mesmo cansados, tinham um brilho de desespero que me tocou. A gente caminhoneiro vê muito sofrimento, e na estrada um pedido de socorro é um chamado que a gente não consegue ignorar, mesmo com toda a cautela. Olhei no retrovisor, uma olhada rápida, o habitual. Não vi mais nada além da escuridão engolindo o carro dela e a garoa que parecia não ter fim. Não havia outro veículo, nem sombra, nada. Só a solidão daquela BR. Respirei fundo, tentando pesar os prós e contras. A mente alertava sobre os perigos, sobre as histórias que a gente ouve de golpe na estrada, mas o coração sentia um aperto. Para onde a senhora vai? Swinguei, perguntei, a voz um pouco mais ríspida do que eu pretendia, só para disfarçar o próprio nervosismo. Já estava imaginando toda na burocracia, né, a papelada, a história se que teria que inventar se a fiscalização me parasse com alguém estranho no caminhão, sem contar o risco.
Ela hesitou por um instante, o olhar perdido no asfalto molhado, como se estivesse escolhendo as palavras, ou talvez inventando uma história ali na hora. Para para Joinville, ela respondeu finalmente, erguendo o olhar para mim. Qualquer lugar perto da rodoviária já me serve. Lá eu consigo me virar. Joinville. Por coincidência, era o meu destino também, meu ponto final daquela perna da viagem. Suspirei, um suspiro pesado que carregava toda a incerteza daquela situação. A solidão da estrada às vezes faz a gente tomar decisões que a razão não aprova, que o bom senso grita para não fazer. Mas a solidão também ensina da compaixão, a ver a humanidade na beira do abismo. Tá bom, eu disse por fim, com a voz resignada. Sobe aí, mas só até a rodoviária de Joinville, hein? Meu destino é lá e eu não paro em outro lugar. Ela abriu um sorriso fraco, quase imperceptível, mas de alívio puro. Pegou a mala, que parecia mais leve do que a situação, e jogou no banco de trás, ajeitando-se no assento do passageiro. A porta pesada do caminhão fechou-se com um baque surdo, selando o começo daquela carona. Mal sabia eu a jornada estranha que aquele gesto simples ia me trazer. Uma jornada que, mesmo depois de anos, ainda me assombra. Ela pegou no sono quase que instantaneamente. Um sono pesado, sem sonhos, ou pelo menos era o que parecia. A cabeça tombada no vidro da janela, os cabelos ainda úmidos grudados na pele. Parecia exausta, esgotada. Olhei para ela de canto de olho enquanto eu dirigia, as luzes distantes dos carros vindo em sentido contrário, pintando o rosto dela em tons fugazes. Uma moça simples, talvez na casa dos 20 e poucos anos, com roupas que pareciam ter visto dias melhores. Eu não perguntei o que tinha acontecido com o carro, nem porque estava sozinha àquela hora da noite, naquele trecho deserto. A gente aprende na estrada a respeitar o silêncio, a privacidade dos outros. Cada um carrega sua cruz, suas dores, seus segredos. E a solidão da boleia nos ensina que, às vezes, o maior gesto de respeito é o silêncio. Passei os próximos quilômetros apenas focado na estrada, no ronco do motor, no balançar leve do caminhão. A presença dela, embora silenciosa, mudava a dinâmica da cabine. Não era mais apenas eu e a estrada, havia outra vida ali, frágil, dependente. De vez em quando, um movimento sutil dela, um suspiro abafado, me lembrava de que não estava sozinho. O dia começava a clarear, preguiçoso, com as primeiras nuances de cinza e rosa pintando o horizonte leste. A garoa tinha dado uma trégua, deixando para trás um asfalto espelhado que refletia o nascer do sol. Já estávamos a uns 50 quilômetros de Joinville quando decidi parar. Precisava esticar as pernas, tomar um café e fazer a inspeção de rotina do bruto. Encostei o caminhão num posto de beira de estrada que conheço há anos. Um lugar simples, com um restaurante que serve um café forte e pão de queijo quentinho. Acordei a moça com um toque leve no ombro. Ela se sobressaltou, os olhos arregalados por um instante, como se não soubesse onde estava. Depois, o olhar dela pousou em mim, e a confusão deu lugar a um brilho de reconhecimento. Chegamos? Swingou ela, a voz ainda rouca de sono. Quase. E vamos tomar um café para despertar e esticar as pernas. Faltam uns 40 minutos para Joinville. Ela concordou com a cabeça e ainda meio aérea e me seguiu para dentro do restaurante carregando a pequena mala. No restaurante, com a luz do dia já mais firme, ela parecia mais desperta, mas ainda com uma estranha aura de distância. Tomou um pão de queijo e um suco de laranja em silêncio, observando o movimento dos outros caminhoneiros, as conversas fiadas, o cheiro de café coado. Eu tentei puxar assunto só para quebrar o gelo.
Seu carro, deu pra ver o que era. Loguei a um. Tem família esperando em Joinville? Ela respondia com monossílabos, um sorriso forçado nos lábios, os olhos esquivos. Senti que não era o momento de insistir, de forçar uma conversa. Havia uma barreira ali, uma camada de proteção que ela erguia. Terminado o café, voltamos para a sua primeira estrada. O sol já brilhava forte e a cidade de Joinville já começava a se anunciar no horizonte, com suas indústrias e o tráfego que indicava o começo de mais um dia. Eu ainda sentia uma ponta de curiosidade sobre ela, mas a estrada me chamava e o mistério da passageira parecia fadado a permanecer sem solução. Ou pelo menos era o que eu pensava. A cidade de Joinville e começou a surgir no horizonte, suas indústrias e prédios espreguiçando-se sob o sol que já esquentava o asfalto. O trânsito começou a engrossar, sinal de mais um dia começando na rotina frenética da cidade. A paisagem mudava drasticamente da solidão da BR para o movimento urbano, e com ela uma estranha sensação de alívio e ao mesmo tempo de incômodo me invadia. Minha passageira, que até então mal tinha dito uma palavra, parecia mais alerta, os olhos fixos na paisagem que passava pela janela, como se procurasse algo ou alguém. Onde exatamente na rodoviária a senhora quer que eu pare? Swinguei e perguntei, já sinalizando para pegar a saída para ao centro da cidade. Eu queria me livrar, né, daquele peso, daquela responsabilidade. Ela me olhou e por um instante o semblante dela mudou. Não era mais cansaço, mas uma espécie de surpresa, quase como se tivesse esquecido onde estava ou para onde ia. Rodoviária, ah, sim, pode ser lá. Ela respondeu, a voz com um tom ligeiramente diferente, mais firme, mas ainda com uma ponta de incerteza que me deixou pensativo. Aquela reação não fazia muito sentido para quem parecia tão desesperada por uma carona, mas a gente na estrada aprende a não questionar muito. As pessoas têm seus motivos, seus destinos secretos. Eu só queria cumprir minha parte e seguir viagem. Parei o caminhão na área de desembarque da rodoviária de Joinville. O local estava fervilhando de gente, o vai-vem típico de uma manhã de sábado. Ela pegou a mala pequena que antes parecia um peso, agora com uma leveza estranha, e me agradeceu com um aceno de cabeça. Muito obrigada, moço, Deus te pague, disse ela, e o sorriso que ela abriu dessa vez parecia mais genuíno, mas ainda com um fundo de melancolia. Observei-a descer os degraus do caminhão e se afastar, misturando-se rapidamente à multidão de passageiros, uma figura quase invisível. Senti um alívio imenso por ter cumprido minha palavra, por ter ajudado alguém em apuros, e ao mesmo tempo, uma ponta de curiosidade, de inquietação. Quem era aquela mulher, afinal? Por que o desespero tão grande na estrada e a hesitação na chegada? Por que ela parecia tão perdida, mesmo em um lugar que ela mesma disse que serviria? A cena dela, tão frágil e sozinha, se perdendo entre os rostos apressados da rodoviária, ficou gravada na minha mente. Balancei a cabeça tentando afastar aqueles pensamentos. A vida na estrada é assim. A gente encontra centenas de pessoas, cada uma com sua tal história, e a maioria delas a gente nunca mais vê. Era hora de seguir em frente, de carregar outra carga, de rodar mais alguns quilômetros. O asfalto não espera. Liguei o rádio, sintonizando uma estação de modão, e joguei a primeira marcha. Olhei para o banco do passageiro, agora vazio, e um arrepio me subiu pela espinha. Naquele instante, não havia mais rastro dela ali, nem uma embalagem de pão de queijo amassada, nem uma marca de sapato no tapete, nada. Era como se ela nunca tivesse estado ali, uma sensação estranha, quase fantasmagórica.
Sacudi a cabeça. Coisa da minha cabeça, pensei, mas o vazio no banco, e a rapidez com que ela desapareceu na multidão me deixou com um nó na garganta. Aquela carona, eu sabia, não seria esquecida tão fácil. E o pior, ou o melhor, ainda estava por vir. Segui viagem, deixando Joinville para trás, rumo ao meu próximo destino. A mente, porém, teimava em revisitar os últimos momentos com a misteriosa passageira. Cada detalhe, cada palavra trocada, cada silêncio carregado de significado. Por que tanto segredo? Por que a pressa em sumir? A imagem dela se esvaindo na multidão da rodoviária ficava se repetindo na minha cabeça, como um filme. Tentei me concentrar na estrada, na manobra das marchas, no ronco do motor, mas era como se uma pulga tivesse picado minha curiosidade e agora não me deixava em paz. No meio da tarde parei em outro posto para ele almoçar. Liguei para minha esposa, Dona Maria, para dar notícias da viagem. Ela, como sempre, preocupada com a estrada, com os perigos. Contei sobre a carona, mas omiti os detalhes mais estranhos, o jeito esquivo da moça, a sensação de algo não se encaixar. Dona Maria sempre disse que eu vejo pelo em ovo, que invento histórias onde não tem. Talvez ela tivesse razão, talvez fosse só uma moça com problemas precisando de ajuda. Mas a intuição de caminhoneiro raramente falha. Depois do almoço, enquanto tomava um café amargo para espantar o sono, peguei o celular e por um impulso digitei no Google: idosa desaparecida Joinville. Não sei o que me levou a fazer aquilo. Talvez uma vaga semelhança que me veio à mente, um rosto cansado que me lembrou de alguém. Não consegui explicar. Rolei por diversas notícias, fotos borradas, histórias tristes de famílias desesperadas. E então parei em uma foto. Uma senhora de cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo e um olhar de profunda tristeza. A legenda dizia: Maria da Silva, 78 anos, desapareceu há uma semana após sair de casa, no bairro X, em Joinville. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ampliei a foto. O rosto. Havia algo familiar. Não era exatamente igual à jovem que eu tinha dado carona, mas havia uma semelhança nos traços, no formato do rosto, na expressão cansada dos olhos. Impossível, pensei. A moça era jovem, 20 e poucos anos no máximo, mas a pulga da curiosidade agora tinha virado um carrapato grudado na minha mente. Continuei lendo a notícia. Dona Maria havia saído de casa dizendo que ia visitar uma amiga e não tinha mais sido vista. A família estava desesperada. Naquele instante, uma peça começou a se encaixar na minha mente. A fragilidade, o cansaço extremo, o jeito esquivo, a hesitação ao falar sobre o destino. E se não fosse uma jovem? E se a chuva, a escuridão, o cansaço tivessem me enganado? E se aquela maquiagem borrada, aquelas roupas encharcadas fossem uma tentativa de disfarce? A mala pequena, talvez fosse tudo o que ela conseguiu levar. A rodoviária como destino, talvez fosse apenas um ponto de fuga, um lugar onde ela poderia se misturar. A ficha caiu como um raio em noite de tempestade. A idosa desaparecida, a jovem da carona. E se fossem a mesma pessoa, uma verdade chocante começou a se desenhar na minha mente. Uma verdade que eu jamais poderia ter imaginado naquela noite chuvosa, na beira da BR-101. Eu precisava ter certeza, precisava fazer alguma coisa. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava, e não era o telefone da polícia, não ainda. Liguei para Dona Maria. A voz dela, do outro lado da linha, parecia estranha, distante. Perguntei de novo sobre a tal Dona Maria da notícia.
Minha esposa, que o sempre sabe de tudo no bairro, confirmou. Sim, Zé, a vizinha da minha tia sumiu faz uns dias. O pessoal tá desesperado. Por quê? O coração disparou. Era ela, a mesma. A idade, o cansaço, a situação. Tudo fazia sentido agora. A maquiagem, talvez para esconder as rugas, a mala pequena, o jeito evasivo. Não era uma jovem com problemas no carro, era uma senhora fugindo. Mas de quê? Desliguei o telefone, o suor escorrendo pela testa. A cada segundo, a história se tornava mais clara e mais dolorosa. Tinha que voltar. Tinha que encontrar a Dona Maria e entender o que estava acontecendo. Liguei o bruto e fiz o retorno na rodovia. O caminho de volta parecia o dobro da distância. Minha mente fervilhava com perguntas. Por que ela fugiria? Estaria em perigo? Aquele ar de desamparo que vi nela era por não ter para onde ir ou de algo que a estava perseguindo? Cheguei na rodoviária de Joinville, de novo, o mesmo vai-vem de gente, o mesmo burburinho, mas agora meus olhos viam tudo diferente. Procurava um rosto, uma postura, um detalhe que pudesse denunciar a presença dela. Andei por todos os cantos, entre as filas de embarque, no saguão, nas lanchonetes. Ninguém. Era como se a terra tivesse engolido. A figura frágil que eu havia deixado horas antes simplesmente não estava mais ali. Comecei a sentir um desespero crescente, um medo de que algo pior tivesse acontecido. Perguntei a alguns taxistas, a vendedores de banca de jornal, ninguém tinha visto uma senhora com aquelas características. O tempo passava e a esperança diminuía. Sentia a frustração, a raiva por não ter percebido antes, por não ter feito mais. Eu, o caminhoneiro que já ajudou tanta gente na estrada, podia ter falhado com uma senhora que parecia tão indefesa. A moral da história, às vezes, o maior perigo não é o que a gente vê, mas o que a gente não consegue enxergar. Foi só dias depois, já de volta em casa, que Dona Maria me ligou, a voz embargada de emoção. Zé, a Dona Maria, ela apareceu, estava na casa de uma prima, a uns 500 quilômetros daqui. Disse que precisava pensar, sumir um pouco do mundo. Um alívio gigantesco me invadiu. Então ela estava bem. Mas por que a fuga? A resposta veio depois, na conversa da vizinhança. Dona Maria estava sendo pressionada pelos filhos para vender a casa e ir morar num asilo. Tá. Aos 78 anos, ela não queria abrir mão de sua liberdade. A carona que dei não foi para uma jovem perdida, mas para uma mulher idosa em busca de um último sopro de dignidade. Uma fuga silenciosa, um grito mudo por respeito. Hoje, quando pego a estrada, aquele trecho da BR-101 me lembra que nem tudo é o que parece. A gente na boleia não transporta só carga, transporta histórias. E algumas delas a gente carrega na memória para sempre, como um lembrete de que a vida no asfalto é mais que pneu e diesel. É sobre humanidade, sobre os dramas que se escondem nas sombras da noite e sobre a força invisível que move alguns a continuar mesmo quando tudo parece perdido. O asfalto tem dessas coisas. Era para ser só mais uma viagem como qualquer outra. Carga de ração, trecho longo, muito asfalto e pouco sono. Saí de Itajaí com o tanque cheio e a cabeça ocupada com as contas. Como sempre, o rádio chiava baixinho uma moda de viola qualquer. E o mundo lá fora era só farol e estrada. No trecho entre São Joaquim e Lages, uma neblina fina começou a descer e parecia que o tempo tinha parado ali. Não era noite ainda, mas o céu já escurecia num tom acinzentado pesado. Aquelas nuvens arrastadas, como se a serra estivesse triste. O tipo de clima que cala até os pensamentos mais barulhentos. Eu seguia em silêncio,
só com o motor roncando baixo e o limpador de para-brisa marcando do compasso. Foi então que vi, à beira da estrada, perto de um barranco, uma figura parada, pequena, imóvel, uma senhora. De longe, dava para ver que ela vestia um casaquinho marrom claro e uma saia xadrez que parecia mais de antigamente. Os cabelos brancos presos no coque e os olhos, mesmo de dentro da boleia, eu juro que senti o peso dos olhos dela. Me fitavam como se me conhecessem. Fui passando devagar. Aquilo não fazia sentido. Não havia nenhum carro quebrado, nenhuma casa próxima, nenhuma rodoviária por perto. Só mato, morro e neblina. Dei seta e encostei. O caminhão parou, num estalo seco, e o ronco do motor morreu. Fiquei ali por uns segundos, mão firme no volante, tentando entender o que estava fazendo. Eu sempre fui cuidadoso! Já ouvi muita história de gente se passando por gente, golpe na estrada, armadilha, mas não era o caso. Aquela mulher era frágil, era sozinha, era de verdade. Desci, a brisa da serra cortava o rosto. O cheiro era de mato úmido e terra revirada. Quando cheguei perto dela, ela nem se mexeu. Só me olhou, olhos claros, quase sem cor, mas vivos. A senhora tá bem? Perguntei. Ela demorou a responder. A voz saiu baixa, mas firme. Tô esperando. Franzi a testa. Não, esperando quem? Ela olhou para o horizonte como se visse algo que eu não via. Meu filho, ele disse que vinha me buscar. Senti um nó na garganta. Aquilo me pegou de um jeito que eu não esperava. Respirei fundo. A senhora mora por aqui? Ela negou com a cabeça bem devagar. Não mais. Fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo. Tentei puxar assunto de novo, mas ela desviava, falava pouco. Estava com frio, as mãos tremiam. Tirei meu blusão do banco do carona e coloquei sobre os ombros dela. A senhora quer entrar no caminhão, tá mais quentinho lá dentro. Ela hesitou por um instante, mas aceitou com um aceno quase imperceptível. Ajudar aquela mulher parecia a coisa certa a se fazer. Só que, ao mesmo tempo, havia algo de estranho, como se aquela situação estivesse fora do tempo, fora do lugar. E eu já devia ter seguido viagem, mas não segui. Abri a porta e a ajudei a subir. Ela sentou devagar, ajeitando o blusão no colo, olhando tudo com olhos de quem revive alguma coisa esquecida. A senhora tem algum documento, algum telefone? Ela balançou a cabeça de novo, depois apontou para o bolso da saia. Tirei de lá uma foto antiga, dobrada, quase desbotada. Era ela, mais jovem, com um rapaz ao lado. Estavam sorrindo. Atrás, com letra cursiva, lia-se: "Pra minha mãe, com amor, te busco logo." Arrepiei até a espinha. Guardei a foto com cuidado no porta-luvas. Liguei o motor e olhei para frente. Por algum motivo, meu peito pesava como se eu tivesse puxado a dor dela para mim. "Vamos encontrar seu filho, dona Ernestina", respondeu ela finalmente. A estrada diante de mim parecia mais longa do que nunca, mas alguma coisa dizia que era por ali mesmo que eu tinha que ir. A dona Ernestina ficou em silêncio quase o caminho inteiro. De vez em quando eu olhava de rabo de olho e ela estava lá, quieta, olhando para o nada, como se escutasse vozes antigas no som do motor. A estrada seguia morro acima, curva atrás de curva, e aquele trecho todo era cercado de pinheiros altos, tão juntos que mal deixavam o céu passar. Era estranho. Já dei carona para muita gente. Gente perdida, gente fugindo, gente procurando. Mas a dona Ernestina, ela não parecia procurar nada. Ela parecia ter aceitado alguma coisa, como se estivesse esperando o fim da estrada. Só que eu não estava pronto para esse tipo de viagem. Eu precisava entender quem era ela e aquele filho, o tal da foto.
Parei num posto abandonado que ficava num trevo entre duas rotas. Ali ninguém passava mais. Os tanques estavam secos, a lanchonete cheia de poeira. Mas o sinal de celular ainda pegava fraco. Desci e liguei pro meu irmão, que é policial em Joinville. Murilo, escuta, eu achei uma senhora na beira da estrada, meio perdida, nome dela é Ernestina. Não tem documento, só uma foto antiga com um filho. Vê se acha algo por esse nome, sei lá. Desaparecida, algo assim. Ele ficou calado uns segundos, depois respondeu: cara, vou ver. Mas essa história tá parecendo aquelas que acabam em lenda urbana. Cuidado! Voltei pro caminhão. A dona Ernestina mexia num terço que tirou do bolso. As contas passavam devagar pelos dedos, como se cada uma fosse uma lembrança. Seu filho? Arrisquei perguntar. Como ele se chama? Ela parou o movimento. Daniel, só isso. Nenhum sobrenome, nenhuma emoção. Apenas Daniel. Engoli seco. E ele? Mora onde? Ela olhou pra mim com um cansaço tão grande que parecia não caber dentro dela. Morava aqui por perto, mas o tempo passou, né? Fez uma pausa. As pessoas esquecem. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Como alguém esquece a própria mãe? Como se abandona uma senhora na beira da estrada? Ou será que era mais complicado do que eu estava imaginando? Dei partida de novo e peguei uma rota secundária. Um desvio por dentro de um vilarejo chamado Morro Azul. Ruas de terra, casas simples, gente na varanda. Se alguém conhecesse a dona Ernestina, seria ali. Parecia cenário de filme antigo. Passamos devagar pelas ruas e eu percebia os olhares curiosos das pessoas ao verem aquele caminhão grande demais para aquelas ruazinhas estreitas e uma senhora dentro dele. Parei num mercadinho pequeno onde dois senhores jogavam dominó. Desci e me aproximei. Boa tarde. Desculpa incomodar. Conhecem alguém chamada Ernestina? Os dois se entreolharam. O mais velho franziu a testa. Ernestina? Dona Ernestina dos Passos? Pode ser, respondi. Encontrei ela na estrada. Disse que esperava o filho. Daniel. O velho largou a peça do jogo devagar e ficou sério. Rapaz, a dona Ernestina morreu faz uns 15 anos. Senti minhas pernas ficarem bambas. Como assim? Ela morava num sítio aqui perto. O filho dela, o Daniel, largou tudo e foi para a cidade grande. Prometeu que vinha buscar ela, nunca mais apareceu. Dizem que ela esperou até o último dia. Teve um derrame sozinha. Foi enterrada aqui mesmo. Fiquei sem palavras. Voltei devagar para o caminhão. A cabeça girava. Entrei na boleia. Dona Ernestina, a senhora tem certeza que seu filho ainda vem? Ela sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de fé. Ele prometeu. Dei partida sem saber se aquilo tudo era real, se era uma coincidência maldita, se era a minha cabeça pregando peça, mas uma coisa eu sabia. Eu não podia deixá-la sozinha. Não de novo. E lá fomos nós, estrada adiante. Eu e ela. Em busca de um filho que talvez nem lembrasse mais quem era sua mãe. O motor roncava baixo, como se também estivesse pensativo. Já eram quase 5 da tarde quando deixamos Morro Azul para trás, e o céu começou a mudar de cor, como se o dia também carregasse alguma tristeza guardada. Dona Ernestina continuava calada, olhando pela janela. Eu tentava imaginar o que se passava ali dentro daquela cabeça cheia de tempo. Ela sabia que disseram que estava morta? Ela lembrava do sítio? Sabia que o filho tinha ido embora para nunca mais voltar? Ou só escolheu esquecer? A estrada à frente parecia longa demais para tanta dúvida. Mesmo assim, segui. Parte de mim ainda não acreditava no que tinha ouvido. Era fácil achar que os velhos do vilarejo tinham se confundido. Histórias se misturam com o tempo. Gente que morre na lembrança dos outros, às vezes ainda respira,
no banco do carona, mas o olhar dela não era de quem se perdeu. Era de quem esperou tanto que parou de pedir. Decidi parar numa cidade um pouco maior, uns 40 quilômetros à frente. Uma daquelas com rodoviária, hospital e cartório. Talvez eu encontrasse alguma coisa concreta, um sobrenome, um endereço, qualquer pista. Eu precisava saber quem ela era. Precisava entender por que ela ainda acreditava tanto num filho que, pelo que diziam, nunca mais voltou. Estacionei numa avenida movimentada e pedi que ela me esperasse no caminhão. Ela assentiu, como se aquilo fosse normal. Entrei no cartório. Boa tarde. Tô procurando informações sobre uma senhora chamada Ernestina, talvez dos Passos. Pode ser que tenha morado por aqui faz tempo. A atendente, uma mulher de uns 50, olhou para o computador e perguntou: nome completo? Não tenho. Só sei que o filho dela se chamava Daniel. Ela fez uma busca, depois outra e, por fim, balançou a cabeça. Tem algumas Ernestinas, mas nenhuma falecida há 15 anos com filho chamado Daniel. E com esse sobrenome, tem um registro de nascimento. Daniel dos Passos, nascido em 1982. Pode imprimir? Ela hesitou, mas acabou imprimindo. O nome completo: Daniel Aparecido dos Passos. Mãe: Ernestina Pereira dos Passos. Endereço: Zona Rural de Morro Azul. Voltei pro caminhão e entreguei o papel para ela. É esse aqui, dona Ernestina. Ela olhou o nome, os olhos passando por cima das letras, como se estivessem sentindo o nome. É ele... Meu menino! Então ele nasceu em 82? Ela assentiu com os olhos cheios d'água. Já faz tanto tempo. E ele nunca mais apareceu. Ela apertou um papel contra o peito. Ele foi para São Paulo, disse que ia arrumar trabalho, prometeu que voltava quando tivesse condições, que ia me levar para morar com ele. Fez uma pausa. Eu arrumei as malas, esperei. No começo ele ligava, depois parou. Mas eu sabia que ele ia voltar. Fiquei calado. Ela não tinha esquecido, não estava confusa, ela só acreditava. Como quem ainda escuta a voz do filho no telefone, como quem ainda põe café extra na garrafa porque vai que ele aparece hoje. Liguei pro meu irmão, agora com o nome completo. Murilo conseguiu o nome. Daniel Aparecido dos Passos, nascido em 82. A mãe se chama Ernestina Pereira dos Passos. Moravam em Morro Azul. Demorou alguns minutos. Encontrei. Onde? Vive em São Paulo, registro ativo. Mora na Zona Leste, casado. Trabalha numa transportadora. Silêncio. Quer o endereço? Manda! Anotei tudo. Voltei pra boleia. Achei o Daniel. Ela fechou os olhos devagar. Eu sabia. Ele mora em São Paulo. Se a senhora quiser, posso te levar até lá. Ela ficou um tempo em silêncio, depois disse: o senhor me levaria? Levo. Então vamos. E seguimos. Agora não era só uma carona. Era um acerto entre o tempo, o abandono e uma promessa. Na estrada, ela falou do sítio, do Daniel criança, das galinhas que fugiam, da vez que ele caiu da bicicleta e quebrou os 2 dentes da frente. Ria enquanto lembrava. Um carinho que atravessava o tempo. Eu ouvia dirigindo e pensava: será que ele lembra? Será que pensou nela todo esse tempo? Quando anoiteceu, paramos num posto. Fui pegar café e um pão de queijo. Ela dormia, terço na mão, cobertor nos ombros. Olhei para ela ali, tão pequena naquele banco largo, e senti um nó no peito. Não era só sobre reencontro, era sobre chegar antes que o tempo leve o pouco que ainda resta. Na manhã seguinte, São Paulo nos esperava. E o Daniel também. São Paulo apareceu no horizonte com aquele céu encardido de fumaça e prédios empilhados até perder de vista. A cidade parecia indiferente, como sempre. Gente apressada,
buzinas, motos costurando faixas e eu ali, com uma senhora no banco do carona que tinha esperado quase 2 décadas por uma resposta. Ela olhava tudo pela janela, como se tivesse saído de um sonho e entrado noutro. As avenidas largas, o trânsito sem paciência, os viadutos, cada farol fechado era um ensaio de ansiedade. Eu também estava nervoso. Por quê? E se ele não quisesse ver a mãe? E se negasse? E se ela tivesse ficado pra trás na memória dele? Chegamos na rua. Bairro simples, casinhas geminadas, um portão verde com um número meio apagado. Ela reconheceu o número como se fosse parte do destino. É aqui, sussurrou. Estacionei, desliguei o motor e fiquei em silêncio. Era como se o mundo parasse por um instante. Ela olhou para mim. Pode bater pra mim? Assenti e saí do caminhão. Toquei a campainha. Um menino de uns 8 anos apareceu. Cabelo espetado, camiseta do Corinthians. Olhou pra mim sem falar nada. O Daniel mora aqui, ele gritou pra dentro. Pai, tem um tio te chamando. Ouvi passos. A porta se abriu e lá estava ele. Cabelos grisalhos nas têmporas, camisa de malha, rosto cansado de adulto comum. Mas os olhos eram os mesmos da certidão. Pois não, engoli seco. Daniel! Seu nome é Daniel Aparecido dos Passos? Sim, sou eu. Quem é o senhor? Abri a porta do caminhão devagar. Dona Ernestina desceu com calma, como se o tempo estivesse sobre os ombros. Ele arregalou os olhos, deu um passo para trás. Mãe! A palavra saiu dele como um sopro. Ela assentiu, sorrindo com os olhos molhados. Meu menino. Ele hesitou, como se o chão tivesse sumido. Depois correu e a abraçou. Um abraço que parecia conter os anos. Os silêncios, as promessas que não voltaram. Fiquei parado com os braços cruzados, sentindo o coração apertado. Eles choraram muito. O garoto assistia tudo sem entender direito. Depois se aproximou e perguntou: Pai, quem é essa moça? Daniel sorriu, limpando os olhos. É sua avó, filho. Sua avó. Ela se ajoelhou com dificuldade e abriu os braços. Vem cá, meu neto. E ele foi, com aquele jeito de criança que ainda não entende a dor do tempo. Ficaram ali. Eu, sem jeito, me afastei e voltei pro caminhão. Daniel veio até mim depois de um tempo. Cara, eu nem sei como te agradecer. Eu achei que minha mãe tivesse morrido. Um vizinho me ligou uma vez, dizendo que encontraram o sítio abandonado. Eu procurei, mas desistiu. Completei. Ele olhou pro chão, envergonhado. A vida atropelou, casamento, filhos, boletos. Quando me dei conta, era tarde demais. Ou eu achei que fosse. Nunca é, respondi. Não enquanto ainda tiver estrada. Ele me abraçou forte. Aquele tipo de abraço que não se dá todo dia. Ela pode ficar aqui com a gente. Foi por isso que te trouxe. Vi ela entrando com eles, olhando tudo como se tivesse ganhado outra vida. E, de certa forma, ganhou. Voltei para a boleia. Liguei o motor. Aquele silêncio gostoso de missão cumprida preencheu o caminhão. Antes de sair, olhei pelo retrovisor. Ela acenava da porta, os olhos brilhando. A mesma Ernestina, só que agora inteira. Naquele dia, percebi que tem reencontro que não acontece com palavras. Acontece no silêncio, na presença. No tempo que, mesmo cruel, ainda permite que a gente se encontre, mesmo depois de tudo. Passaram-se alguns meses desde aquele reencontro, e de vez em quando, entre uma viagem e outra, eu recebia uma mensagem do Daniel, mandava uma foto da mãe sentada na varanda com o neto no colo, tomando café, sorrindo. Parecia que aquela mulher tinha rejuvenescido 20 anos. Uma vez, ele escreveu assim: Ela vive me contando das galinhas, do fogão a lenha. E agora não deixa ninguém encostar na cozinha. Obrigado de coração, eu respondia com uma figurinha qualquer, meio sem jeito. Nunca fui bom com palavras fora da estrada. Mas por dentro,
senti um alívio, um peso a menos nas costas. A estrada continuava sendo minha casa, mas algo tinha mudado, como se uma parte de mim tivesse voltado para o lugar certo depois de muito tempo. Até que numa manhã, perto de Bauru, parei num posto para abastecer. Tava encostado no balcão, tomando um pingado quando o celular vibrou. Era o Daniel de novo, mas dessa vez a mensagem era só uma frase. Ela descansou. Fiquei parado ali por alguns segundos. O coração batendo devagar, pesado. Respirei fundo e pedi outro café. Não chorei, não naquele momento. Terminei o trecho até São Carlos em silêncio. No rádio, tocava uma música antiga do Almir Sater, mas nem reparei direito. Só ouvia o ronco do motor, como se a estrada estivesse em luto também. Quando voltei para casa depois de dias na boleia, abri a carteira e tirei aquela carta de novo. Tava meio amassada já, mas as palavras ainda estavam lá. Filho, me perdoa. A vida me fez pequena, mas você me fez forte. Fui até uma papelaria, comprei uma moldura simples e coloquei a carta ali como um quadro. Pendurei na parede do meu quarto, bem na frente da cama. Toda noite, antes de dormir, olho para ela. Porque aquela carta não era só dela pro filho, era dela pro mundo. Um mundo que a gente esquece de escutar às vezes. E foi aí que me dei conta de uma coisa. A estrada ensina. E naquele caso, ela me ensinou o valor de voltar, o valor de buscar, o valor de carregar alguém que ninguém mais quis carregar. Não foi só ela que reencontrou o filho. Eu também encontrei uma parte de mim que estava perdida. Muitos falam que a estrada é solitária. E às vezes é mesmo, mas também é nela que a gente encontra as histórias que ninguém conta. Os silêncios que ninguém escuta. Na última vez que estive em São Paulo, passei na rua do Daniel de novo. Estacionei do outro lado da calçada só para olhar. Vi o garoto brincando na frente de casa com uma bola furada. Tava rindo. Vi a cadeira de balanço vazia na varanda e senti um nó na garganta. Dei a partida e segui viagem. Nem sempre a gente para onde quer, mas às vezes parar é tudo que alguém precisa para recomeçar. A estrada me ensinou muita coisa, mas aquele dia me ensinou o que é humanidade. Não importa quanto tempo passe, a lembrança daquela senhora sentada sozinha no acostamento, com a dignidade rasgada pelo abandono, nunca vai sair da minha cabeça. E não foi só a vida dela que mudou, não. A minha também virou de ponta cabeça. Hoje eu sei que ser caminhoneiro não é só dirigir, é estar no lugar certo, na hora certa. É ter olhos atentos e coração aberto. É entender que às vezes a carga mais valiosa que a gente transporta é uma vida. E quando a estrada fica silenciosa à noite, eu penso nela. Penso no quanto tudo teria sido diferente se eu não tivesse parado. Nem toda a carga a gente vê. Algumas a gente sente. E foi ali, naquele acostamento esquecido, que eu percebi, às vezes tudo que alguém precisa é de alguém que enxergue. Meu nome é... Bem, isso não importa agora. O que importa é o que encontrei. Perdido no meio do nada, em um lugar que a memória teme esquecer, estava ele. Um caderno surrado, páginas amareladas pelo tempo e pela poeira da estrada. A capa desbotada mal deixava ver a palavra diário. Abri com cuidado, como se ele pudesse se esfarelar nas minhas mãos. A letra, hesitante em alguns trechos e firme em outros, contava a história de um homem, um caminhoneiro. Um homem que, pelo que parece, desapareceu. A partir de agora, vocês não vão ouvir a minha voz, mas a dele. As palavras escritas em momentos de solidão, de medo, de esperança. O desespero de um vivo da estrada que o asfalto engoliu. Mais um dia na boleia desse velho Scania. A máquina ronca fundo.
engolindo quilômetros de asfalto como se não houvesse amanhã. Mas o amanhã sempre chega, e com ele, a mesma rotina, a mesma saudade, a mesma sensação de que a estrada é meu único lar. Meu nome é Elias, e faz mais de 20 anos que o volante é minha extensão do corpo. Já vi de tudo nessa vida de vivo da estrada: paisagens de tirar o fôlego, acidentes que fazem o estômago revirar, a solidariedade dos companheiros e a ganância de outros. Mas ultimamente, uma sombra paira sobre cada viagem. Uma sensação estranha, um pressentimento ruim que não me abandona. A saudade da Maria e dos meninos aperta o peito a cada curva. A gente se fala pelo celular, mas não é a mesma coisa de sentir o calor de um abraço, de ouvir as risadas deles ecoando pela casa. A estrada cobra um preço alto da gente, um preço que às vezes parece que a gente não vai conseguir pagar. Mas a gente segue, né? Levando a carga, levando a vida, tentando achar um sentido nessa dança constante entre a partida e a chegada. Ultimamente, tenho sentido uns calafrios estranhos, principalmente à noite, em trechos mais desertos. É como se tivesse alguém me observando, seguindo meus passos. Já falei com outros companheiros, e alguns também sentem essa mesma coisa. A gente brinca que é a alma de algum estradeiro que ficou pelo caminho, mas no fundo, a gente sabe que a estrada também atrai gente ruim, bicho que não presta e que tá só esperando uma oportunidade para dar o bote. Hoje, meu destino é Vila Esperança, um lugarzinho perdido no mapa. Uma entrega de ração. Fui avisado para tomar cuidado, que o trecho depois da BR-153 é meio complicado, com relatos de assalto. Mas a gente não tem muita escolha, né? O frete já tá fechado, a gente precisa trabalhar. Só peço a Deus que me proteja e me traga de volta para casa em segurança. Esse diário, comecei a escrever para passar o tempo, para ter alguém para conversar quando a solidão aperta demais. Mas talvez ele se torne mais que isso. Talvez ele seja a única testemunha do que essa estrada ainda me reserva. O dia virou noite de novo, e o velho Scania seguia seu rumo. Vila Esperança ainda parecia longe, perdida em algum ponto desse mapa que insiste em ser infinito. A BR-153 estava mais deserta que o normal. Nem um carro, nem outro caminhão. Só eu, a máquina e a escuridão lá fora. Aquele pressentimento ruim de que escrevi ontem, ele não me largava. Pelo contrário, só crescia, como uma névoa densa invadindo a cabine. Tentei ligar o rádio para afastar o silêncio, mas só ouvia chiado e estática. A sensação de estar sendo observado só aumentava, me fazendo olhar para o retrovisor a cada minuto, mesmo sabendo que não havia nada lá. Perto das 2 da manhã, em um trecho de mata fechada, onde as árvores pareciam engolir o céu, o rádio Peixes, que estava mudo há horas, de repente emitiu um som. Um chiado mais forte, e então, uma voz. Mas não era voz de caminhoneiro, não era uma conversa normal de estrada. Era uma voz distorcida, quase um sussurro arrastado, que parecia vir de muito longe. A voz falava em algo sobre o caminho, o chamado, o que está por vir. Senti um arrepio na espinha que me fez apertar o volante. Quem tá falando aí? Perguntei, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Só ouvi mais chiado e, por um instante, o que pareceu ser um riso abafado, quase inumano. Depois, o silêncio de novo. Absoluto. Meu coração disparou. Não era brincadeira. Era algo diferente. Tentei sintonizar de novo, mexi nos botões, mas nada. Só o chiado regular. Eu me perguntei se estava ficando louco, se o cansaço estava me pregando peças. Mas o medo era real. A voz, ela parecia tão perto, e ao mesmo tempo, tão distante. Como se estivesse dentro da minha cabeça. Acelerei o caminhão, o máximo que o velho bruto podia aguentar, querendo sair daquele trecho o mais rápido possível. Minhas mãos suavam no volante, e o ar na cabine parecia pesado, denso. A cada curva, a cada sombra projetada pelas árvores na beira da estrada, eu via coisas, vultos. Meus olhos teimavam em enxergar o que não estava ali. A solidão da noite, a escuridão da mata, tudo se transformava em um pesadelo acordado. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. O GPS. Ele começou a falhar. A tela piscava, e a rota que eu conhecia de cor começou a se misturar, a mostrar caminhos que eu nunca tinha visto. Achei que fosse algum defeito, um problema de sinal.
Mas a sensação de que estava sendo desviado, de que o rádio e o GPS estavam sendo manipulados, não me abandonava. O medo virou desespero. Eu sabia que não estava no caminho certo para a Vila Esperança. A estrada que eu conhecia, que era meu lar, agora parecia uma armadilha. E eu, Elias, o caminhoneiro que nunca teve medo de nada, estava perdido. Não só na estrada, mas em mim mesmo. A voz no rádio, o GPS falhando, tudo me empurrava para um lugar que eu não queria ir. O diário, eu sei, é a única coisa que vai poder contar o que aconteceu depois. O velho Scania, que sempre foi meu porto seguro, agora parecia um monstro ferido, atolado até o eixo na lama daquela estrada que eu nunca tinha visto na vida. O GPS havia morrido de vez, e o rádio só produzia um chiado infernal que me lembrava daquela voz distorcida. A noite caiu de novo, mais escura e fria do que qualquer outra que eu já tivesse enfrentado. A floresta ao redor era densa, impenetrável, com árvores gigantescas que pareciam se fechar sobre mim, me engolindo. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o zumbido dos meus próprios ouvidos, misturado ao batimento acelerado do meu coração. Tentei de tudo para tirar o caminhão, marchas reduzidas, manobras, até descer na lama e tentar empurrar. Foi inútil. Eu estava preso, completamente sozinho, no meio do nada. O motor, depois de horas de tentativas, fez um barulho estranho e morreu de vez. Não havia mais luzes no painel, nem o menor sinal de vida do bruto. Minha lanterna, que sempre me salvou nas piores noites, começou a piscar e apagou. Fiquei ali, na escuridão total da cabine, sentindo o frio e o cheiro úmido da mata invadindo o espaço. O medo virou um pavor paralisante. Aquela voz no rádio, o GPS falhando, o caminhão morrendo naquele lugar, não era coincidência. Eu estava sendo levado, atraído para ali. Por quê? E por quem? A noite parecia eterna. Cada barulho da floresta, cada galho quebrava, cada bicho que se arrastava, me fazia pular na poltrona. Jurei ter visto vultos entre as árvores, sombras que se moviam silenciosamente. Meus olhos ardiam de tanto tentar enxergar na escuridão. Fiquei agarrado ao facão que sempre levo na cabine, a única coisa que me dava alguma sensação de segurança. Pensei na Maria, nos meninos. Pensei em todas as promessas que fiz a eles de voltar. E se eu não voltasse? E se aquele lugar fosse o meu fim? Comecei a escrever neste diário com as mãos trêmulas, usando a luz do celular antes que a bateria morresse de vez. Era a única forma de me manter são, de registrar o que estava acontecendo. Como se, ao colocar no papel, eu pudesse dar algum sentido àquele caos. O que me esperava lá fora? Quem era aquela voz? Eu me agarrava a cada palavra, a cada frase, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. A tinta da caneta parecia se misturar com minhas lágrimas e o suor frio. Eu não sabia se alguém leria essas palavras um dia, se encontrariam esse diário, mas eu precisava escrever. Precisava deixar um registro da minha verdade. Se eu não voltasse, pelo menos que soubessem que eu lutei, que eu resisti, que eu não fui engolido sem deixar um último grito. As últimas linhas, eu sabia, seriam as mais difíceis de escrever. A última página seria o testemunho da minha. O combustível estava acabando, o rádio estava morto, a lanterna estava sem bateria, o celular mostrava o aviso de que a bateria acabaria em instantes. A última coisa que eu ouvi, antes de a escuridão me engolir por completo, não veio do rádio. Veio de fora da cabine, um sussurro claro, bem perto da porta, como se estivesse colado no vidro. Uma voz que não era minha, mas que parecia me conhecer. E então, o silêncio. Um silêncio que, até hoje, ecoa nos meus pesadelos. A floresta me engoliu, e eu apaguei. Não sei por quanto tempo. Apenas sei que, quando acordei, nada mais era igual. O caminhão estava vazio, o diário, onde estava o diário? E eu não estava mais ali. Acordei com um cheiro forte de terra molhada e o som distante, quase fantasmagórico, de alguma ave noturna que parecia chorar na escuridão. Meu corpo doía como se tivesse sido atropelado por um trem de carga, cada músculo protestando a cada pequeno movimento. A cabeça latejava em um ritmo constante, uma batida surda que ecoava em meus ouvidos. A primeira coisa que fiz foi tatear o banco ao lado, com a mão trêmula, numa busca desesperada pelo diário.
Nada. O vazio ali era um golpe no estômago, um atestado da minha solidão. Tentei ligar o caminhão de novo, girando a chave na ignição até meus dedos doerem, mas ele estava morto, sem nenhum sinal de vida, uma carcaça inerte no meio daquele inferno verde. Saí da cabine, cambaleando, minhas pernas fracas e mal respondendo aos comandos. A floresta ao redor ainda era a mesma parede escura, uma muralha impenetrável de árvores e sombras, mas agora, sob a luz fraca e fantasmagórica de uma lua quase invisível, parecia ainda mais opressora, mais viva, mais ameaçadora. Um frio cortante me invadiu, e o medo, que havia sido um sussurro, agora gritava em meus ouvidos. Comecei a andar, sem rumo, sem saber para onde ir, apenas com o instinto de encontrar a estrada, qualquer sinal de civilização, um sopro de esperança. Eu andei por horas, ou o que pareceram décadas. Cada minuto era uma eternidade de incerteza e pavor. Meus pés afundavam na lama pegajosa, os galhos secos chicoteavam meu rosto e arranhavam minha pele, e o frio entrava pelos meus ossos, como se quisesse congelar a própria alma. A cada passo hesitante, a floresta parecia sussurrar meu nome, me chamar para o fundo da escuridão, me atraindo para um abismo sem fim. Vi coisas, ou achei que vi. Sombras se movendo silenciosamente entre as árvores, olhos brilhando com um brilho inumano na escuridão densa, e vozes distorcidas que pareciam rir de mim, zombando da minha desgraça. Meu estômago embrulhava de medo e de uma fome que parecia rasgar minhas entranhas. A esperança de encontrar a BR diminuía a cada minuto que passava, transformando-se em pó sob meus pés. O desespero estava me consumindo, me transformando em algo que eu não reconhecia. Eu não era mais o Elias, o caminhoneiro forte e destemido que enfrentava as estradas de peito aberto. Eu era um homem perdido, assombrado pelos próprios medos, um prisioneiro daquela mata fechada, com a sanidade por um fio. No meio da madrugada, quando eu já estava à beira de desistir, meu corpo exausto e a mente confusa, me arrastei até uma pequena clareira. Ali, sob a pouca luz da lua que conseguia atravessar a copa das árvores, vi algo que me fez parar o coração. Não era um vulto, não era uma sombra, nem uma ilusão criada pela minha mente em colapso. Era a Maria, minha esposa, parada ali, no centro da clareira, o rosto pálido e os olhos marejados, como se estivesse me esperando, uma aparição em meio ao meu tormento. Maria, minha voz saiu fraca, quase um gemido, um fiapo de esperança. Tentei correr até ela, estender a mão, mas minhas pernas não obedeciam, presas à terra como raízes. Ela estendeu a mão em minha direção, e um sorriso triste e melancólico se formou em seus lábios. Elias, meu amor, ela sussurrou, a voz macia como um bálsamo, não tenha medo. Eu estou aqui para te levar para casa. Um alívio gigantesco me invadiu, uma onda de paz que quase me fez desmaiar, mas durou pouco. Durou o tempo de um piscar de olhos, de um sopro de vento. De repente, a imagem dela começou a distorcer, a tremer violentamente, como uma miragem se desfazendo no deserto. O sorriso se desfez em uma careta de dor, e os olhos, antes cheios de ternura, ficaram vazios, escuros, abismos que me puxavam para dentro. A voz dela, que antes me acalmava e me oferecia conforto, agora soava fria, metálica, distante, como um eco de um pesadelo. Você está perdido, Elias. E para sempre. Você nunca vai voltar para casa. O corpo dela se dissolveu no ar, virando uma fumaça escura que se espalhou pela clareira, levando consigo a última fagulha de esperança que eu ainda carregava. Caí de joelhos, o chão úmido e gelado, sentindo o peso daquela revelação. Não era a Maria. Era uma visão cruel, um truque da minha mente cansada e aterrorizada. A floresta estava brincando comigo, me mostrando meus maiores medos, minhas maiores saudades, transformando-as em pesadelos vivos. Aquele momento, aquela visão da Maria se transformando em pó, me quebrou por dentro, esmagou o que restava da minha sanidade. Eu não sabia mais o que era real e o que era pesadelo. E essa dúvida, essa terrível incerteza, essa visão que me mostra a promessa quebrada de um lar, me assombra até hoje, cada vez que fecho os olhos, cada vez que sinto o cheiro da terra molhada. Ainda hoje, as lembranças daquela floresta e daquela voz me assombram. Nunca mais fui o mesmo Elias. O diário, que eu achei que se perderia para sempre, acabou sendo encontrado. E através dele, minha história pode ser contada.
Nem sempre as estradas nos levam para onde queremos, e nem sempre os perigos são aqueles que a gente consegue ver. A vida na boleia, que parecia tão simples, esconde abismos que a gente só descobre quando é tarde demais. Mas, mesmo no desespero, a gente aprende. A gente aprende que a vida é um piscar de olhos na imensidão da estrada. Que o abraço da Maria, o cheiro da comida de casa, a risada dos meninos, essas são as verdadeiras cargas que a gente devia valorizar a cada quilômetro. Não espere a escuridão te engolir para perceber a luz. Ame e aproveite cada momento, cada pessoa, cada pequena coisa, porque a única promessa que a estrada faz é a de que nunca se sabe quando será a última curva. Eu sempre digo que a estrada tem seus próprios códigos, coisas que a gente sente, mas não explica. E naquela segunda-feira cinzenta, tudo já começou estranho. Sabe quando o céu parece pesar mais do que devia? Tava com a cabeça cheia, mas o frete era bom, carga leve, rota curta, mas com um silêncio que me acompanhava desde cedo. Peguei a BR, ainda com gosto do café amargo na boca, e a imagem da carta. Aquela carta que encontrei no fundo da mochila velha. Nem lembrava mais dela. Era da minha ex-mulher, datada de uns 20 anos atrás. Nunca abri, nunca tive coragem, mas naquele dia parecia que ela estava me chamando, como se a estrada estivesse me empurrando para alguma coisa que eu não entendia. E não era só impressão, não. O rádio do caminhão parou de funcionar logo na saída de Piracicaba. Nem estalo, nem chiado. Só silêncio, o tipo de silêncio que grita. Dirigi por mais de 1 hora, sem cruzar com um carro sequer. A estrada, vazia, deserta, só os postes passando como fantasmas. Parei num posto abandonado, só para esticar as pernas. E ali, naquele silêncio sujo, eu senti algo estranho, um frio que não vinha do vento. Era de dentro. Olhei para o banco do carona. A carta estava ali, como se tivesse se colocado sozinha do lado. Peguei, a mão tremia, fiquei ali, parado, o caminhão desligado, a carta aberta pela metade. Mas não consegui ler, porque ali, pelo espelho retrovisor, vi uma figura se aproximando. Um velho, caminhando devagar, sem expressão, sem motivo aparente. De onde ele veio? Não vi estrada lateral, nem mato mexendo. Só apareceu. Ele parou do lado da cabine e me olhou. Você ainda não entregou ela, né? A voz dele parecia ter atravessado décadas. Eu não tinha falado nada. Como ele sabia, engoli seco, abri a porta, mas ele já não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Voltei para o banco. A carta estava totalmente aberta agora. E o que estava escrito ali, eu juro, não era o que minha ex tinha escrito. Era como se alguém tivesse escrito algo novo. Algo só para mim. Algo que eu não estava pronto para ler. Mas mesmo assim, li. Se você está lendo isso, é porque já se passou tempo demais. Você precisa ir até o fim. Precisa entregar o que nunca teve coragem de entregar. Ou essa estrada vai te engolir, como engoliu tantos outros. Fechei a carta, devagar, encostei a cabeça no volante e fiquei ali, ouvindo o som do meu próprio medo. Era só o começo, mas eu já sabia. Aquele frete não era só uma carga. Era um acerto com o passado e talvez com o destino. Eu lembro bem daquela manhã. O sol já nascia queimando o horizonte, tingindo de laranja os retrovisores. Era para ser mais um trecho tranquilo. Mas depois daquela parada inesperada no posto e do velho bilhete que encontrei grudado na porta do baú, nada mais pareceu normal. Eu tentei esquecer, dormi mal, muito mal.
Acordei com os pneus do caminhão ainda frios e o cheiro de café velho na cabine. Segui viagem. Quilômetro após quilômetro, o silêncio dentro da boleia começou a me incomodar. Era como se o vento lá fora tivesse parado de soprar, como se o tempo estivesse esperando eu descobrir alguma coisa. Foi ali, na BR-153, próximo da entrada para um povoado esquecido no mapa, que eu avistei de novo aquele carro, um Fusquinha azul, parado no acostamento, capô aberto. O mesmo de ontem à noite. Reduzi. Pensei em parar, mas algo no meu estômago virou um nó, como um alerta mudo. Só que, dessa vez, não consegui ignorar. Estacionei o bruto a uns 20 metros. Desci devagar. Tudo certo aí, companheiro? Gritei, mantendo distância. Nada, nenhuma resposta. Me aproximei. O capô do carro estava frio, sem sinal de ninguém dentro ou ao redor. Mas tinha uma coisa que me fez gelar. No banco do passageiro, uma foto. Era a foto de um menino. Estava encardida, dobrada no canto. E atrás dela, escrito com uma letra tremida, ele ainda está esperando. Aquele bilhete grudado no baú do caminhão tinha as mesmas palavras, as exatas. Peguei a foto, guardei no bolso. Quando voltei para a cabine, percebi que deixei a porta destrancada e tinha algo fora do lugar. A chave da ignição estava virada, o rádio ligado. Mas o que mais me assustou foi o que saiu dos alto-falantes. Uma gravação. A voz era abafada, cheia de chiado, como rádio AM pegando mal. Mas era minha voz. Eu vi ele na curva. Tarde demais, não deu tempo de frear. Foi ali, naquela estrada de terra, depois da ponte. Ninguém acreditou em mim. Desliguei o rádio, trêmulo, mas algo me dizia que aquilo não era invenção, não era alucinação. Eu estava sendo puxado de volta, para alguma coisa mal resolvida. Voltei à estrada, mas a paisagem parecia ter mudado. Sabe quando você anda num lugar conhecido, mas tudo parece um pouco deslocado? Placas com nomes riscados, casas abandonadas com roupas ainda no varal. Uma bicicleta caída no acostamento, toda enferrujada. E mais uma vez, aquela sensação. Alguém me observava. O retrovisor denunciava uma sombra, mas sempre que eu olhava direto, nada. Lá, pelo meio da tarde, o céu fechou. Nuvens pesadas, como se o mundo inteiro estivesse segurando o fôlego. E então vi a placa. Pousada dos Ipês. 2 quilômetros à esquerda. Eu nunca tinha visto essa pousada ali e já passei por esse trecho dezenas de vezes. Pensei em seguir direto, mas algo me atraiu para lá. Como um imã, peguei a estradinha de terra, chão batido, árvores cerradas e lá no fim, uma casa simples, com uma varanda de madeira e uma luz fraca acesa. Estacionei, desci. Boa tarde. Minha voz saiu rouca. Uma senhora apareceu na porta, olhos fundos, cabelo preso num coque baixo. Boa tarde, caminhoneiro. Estávamos te esperando. Como assim? Estávamos? Eu não fiz reserva. Não precisa. O quarto já está preparado, disse ela, virando as costas. Tive vontade de voltar para o caminhão, dar meia volta e sumir, mas não consegui. Algo naquela mulher, na pousada, parecia saber mais de mim do que eu mesmo. O quarto era simples. Cama de madeira, lençóis limpos, cheiro de lavanda e um espelho antigo no canto. Fechei a porta. Encostei a cabeça na parede. E ali, no silêncio daquela noite estranha, ouvi de novo minha voz, não vinda do rádio, dessa vez saindo do espelho. Ele ainda está esperando o caminhoneiro. E você? Sabe onde deixaram ele? O espelho embaçou, e por um segundo vi o reflexo de uma criança deitada no banco do meu caminhão. Era o mesmo menino da foto. Me aproximei, mas o vidro trincou com um estalo e tudo escureceu. Silêncio absoluto.
Eu segui dirigindo, sem saber se o que me perturbava era a estrada, ou aquele silêncio que me cercava, como um véu pesado. O motor roncava, mas parecia distante, como se eu estivesse preso num sonho, ou num pesadelo. Me lembrei das palavras do velho do posto: a estrada ensina, mas também cobra. E agora parecia que estava começando a entender o que ele quis dizer. A paisagem mudou. O céu, que antes tinha as estrelas tímidas, agora era só um breu, denso, sufocante. A cada curva eu sentia um arrepio, uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Olhei várias vezes pelo retrovisor, nada, só o vazio, mas a sensação não ia embora. Pelo contrário, ficava cada vez mais forte. Eu respirei fundo, forcei um sorriso, como quem tenta enganar que próprio medo. Tá tudo bem, pensei. Só mais uma noite na estrada. Mas sabia, no fundo, sabia que tinha algo errado. O rádio estava mudo. O caminhão parecia pesado e a estrada se alongava, como se nunca fosse acabar. De repente, um vulto na beira da pista. Pisei no freio, mas não tinha ninguém. Me inclinei para frente, forçando a vista. Só a escuridão. Suspirei, engatei a marcha e segui. Mas agora, meus batimentos estavam acelerados e o suor escorria pela testa. Essa noite não seria como as outras. A estrada parecia cada vez mais deserta, mais fria. O som dos pneus ecoava como se estivesse sozinho no mundo. De repente, um clarão no horizonte. Faróis, uma cidade, um posto. Acelerei, esperançoso, mas quando me aproximei, nada. Só neblina. E mais asfalto. Era como se a estrada estivesse brincando comigo, testando minha sanidade. Parei o caminhão, desci, acendi um cigarro, olhei para o céu. Nenhuma estrela, nenhum som, só o meu próprio medo pulsando no peito. Me sentei no para-choque e pensei: por que eu estou fazendo isso? Por que sigo sempre em frente, mesmo sem saber para onde? Fechei os olhos, respirei fundo. E então, ouvi um barulho, um sussurro. Bem atrás de mim, virei. Rápido, nada, só o caminhão, imóvel, como um monstro adormecido. Mas juro, eu ouvi, subi de volta, liguei o motor e, sem olhar para trás, engatei a marcha e segui viagem. Mas agora, sabendo que não estava mais sozinho. A madrugada avançava e a estrada continuava interminável. O ronco do motor era agora o único som que me fazia companhia. O farol iluminava apenas alguns metros à frente, mas parecia que a escuridão engolia tudo. Logo depois, me sentia sozinho e, ao mesmo tempo, observado, cada reflexo na lataria, cada sombra projetada pelos postes abandonados. Parecia ganhar vida. O banco, já moldado ao meu corpo, não oferecia mais conforto. A coluna doía. Os olhos ardiam, mas eu não podia parar. Não agora. A lembrança do vulto na estrada, a sensação de que não estava sozinho, me faziam acelerar, como se, quanto mais rápido eu fosse, mais rápido eu deixaria aquilo para trás. Mas a estrada não deixava. Ela me puxava, me sugava, como um imã invisível que não me permitia escapar. O rádio permaneceu desligado. Não queria quebrar aquele silêncio, mesmo que ele me assustasse. Às vezes, a gente prefere ouvir o medo do que tentar abafar ele com música. O ponteiro do combustível começava a descer. Precisava encontrar um posto, mas naquela parte da estrada
Tudo parecia deserto, abandonado, morto. Segui, sem saber por quanto tempo. A lua aparecia entre nuvens, fraca, sem força para iluminar o caminho. E então, de longe, uma placa. Me inclinei, esforçando a vista. Posto 25 quilômetros. Suspirei aliviado, como quem encontra um porto seguro, no meio de uma tempestade. Acelerei. Cada quilômetro parecia durar uma eternidade, e a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Olhei pelo retrovisor. Diversas vezes, nada. Só o reflexo das minhas próprias luzes, perdidas na noite. Mas a angústia não passava. Era como se a estrada quisesse me dizer alguma coisa, ou pior, quisesse me levar. A paisagem não mudava, as mesmas árvores retorcidas, os mesmos barrancos, o mesmo vazio. Meu peito já estava apertado. Respirava fundo, tentando manter a calma, mas o medo crescia a cada metro rodado. E então, lá estava, o posto, pequeno, antigo, com uma placa de neon piscando, fraquinha, como se também estivesse cansada. Diminuí a velocidade e entrei. O caminhão parou ao lado da bomba. Desliguei o motor e pela primeira vez em horas, o silêncio foi completo. Desci. Os pés tocaram o chão e percebi como estavam trêmulos. O frentista não apareceu. O lugar parecia vazio. Olhei ao redor. Nada. Só o barulho de uma lâmpada, zumbindo. Me aproximei da lojinha. Bati na porta de vidro. Nenhuma resposta. Puxei a maçaneta. Estava aberta. Entrei. O sino da porta tilintou, mas ninguém veio. Tem alguém aí? Perguntei. Só o eco da minha própria voz. Respondendo. As prateleiras empoeiradas. Os produtos velhos. Alguns vencidos há anos. Parei e pensei, como aquele posto ainda funcionava? Ou será que não funcionava mais? Olhei para o balcão, um café pela metade, ainda quente. O que significava? Alguém estava ali, até pouco tempo atrás, ou ainda estava um calafrio, percorrendo a espinha. Me virei rápido. Nada, só eu e ele vazio. Decidi não mexer em mais nada. Voltei para o caminhão, mas não consegui dar partida. Fiquei ali, olhando para a estrada, para aquele breu, tentando entender se eu tinha mesmo chegado em algum lugar, ou se a estrada ainda era ela, me engolindo, me prendendo, me forçando a seguir. O silêncio era insuportável. Sentado no banco do caminhão, as mãos ainda seguravam o volante, mesmo com o motor desligado. O coração batia forte, como se quisesse romper o peito. Olhei mais uma vez pela janela. A luz da bomba piscava de forma irregular, como se estivesse prestes a apagar. E lá fora, mais nada, nenhum carro, nenhum sinal de vida, só o som distante do vento passando entre as árvores. Por um momento, pensei em dormir ali, esperar o dia amanhecer, para seguir viagem, mas algo me impedia de relaxar. Aquele posto não me parecia seguro. Olhei de novo, o café na lojinha, a porta aberta, a ausência total de pessoas. Não fazia sentido. E então, um barulho, fraco, mas real, parecia passos, vindo da lateral do posto. Estiquei o pescoço, tentei enxergar, nada, só escuridão, mas os passos continuaram rápidos, irregulares, como se alguém ou alguma coisa se movesse no meio da noite, bem perto de mim. Meu instinto foi ligar o caminhão,
e saí dali. Girei a chave, mas o motor não respondeu. Tentei de novo e nada. Como se ele também tivesse medo. Olhei para o painel, tudo parecia normal. O combustível não tinha acabado. A bateria estava carregada, mas o motor, né, não queria ligar e os passos se aproximavam. Olhei pelo retrovisor, só consegui ver uma sombra atravessando lentamente a parte de trás do caminhão. Minha respiração ficou presa. Fechei os vidros, travei as portas e fiquei ali, imóvel, esperando, sem saber exatamente o que. Os passos pararam e o silêncio voltou a ser absoluto. Por alguns segundos, pensei que fosse coisa da minha cabeça, o cansaço, o medo, mas aí, um baque forte na porta do carona. O som ecoou como um trovão. No meio daquela madrugada silenciosa, virei rapidamente e não vi nada, só a marca de uma mão suja no vidro embaçado. Uma mão pequena, como a de uma criança. Meu corpo gelou. Fechei os olhos, respirei fundo. Tentei não entrar em pânico, mas como? Naquele lugar, abandonado, sem ninguém. Como poderia ter uma criança ali? Olhei novamente. Nada. O posto continuava vazio, imóvel, como se nunca tivesse abrigado alma viva alguma. O café seguia sobre o balcão, intocado como um enigma. Voltei a tentar ligar o caminhão. Girei a chave e dessa vez o motor roncou. Um alívio tomou conta de mim, mas também um pavor maior. Como se o próprio caminhão soubesse que era hora de ir embora. Engatei a marcha, acelerei e saí do posto, sem olhar para trás. A estrada, mais uma vez, abriu-se à minha frente. O asfalto parecia me convidar ou me empurrar para longe dali, mas mesmo a quilômetros de distância, a imagem daquela mão ficou gravada na minha mente. O tamanho, a marca, o mistério. Continuei dirigindo, sem parar, sem pensar, só deixando que o caminhão me levasse para onde quer que fosse, longe, muito longe daquele posto. E mesmo assim, não consegui escapar da sensação de que aquela estrada não tinha fim e que, de alguma forma, eu ainda não tinha saído de lá. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Dirigi por horas, sem destino, só acelerando, tentando deixar para trás a imagem daquela mão e o silêncio mortal daquele posto. Mas a estrada parecia não acabar nunca. O rádio, que antes me fazia companhia, agora estava desligado. Não queria mais ouvir nada. Só o barulho do motor e o som abafado dos meus próprios pensamentos. E foi no meio dessa solidão que a pergunta surgiu. O que, afinal, eu tinha visto foi real? Ou só o cansaço, pregando peças na minha mente desgastada por anos e anos de estrada? Tentei me convencer de que não era nada, apenas mais uma noite difícil, como tantas outras. Mas toda vez que fechava os olhos, via de novo a marca, aquela mão, impressa no vidro, e junto dela, uma sensação estranha, como se aquela noite não tivesse acabado, como se uma parte de mim ainda estivesse lá, parada, ao lado da bomba de combustível, esperando algo, ou alguém que nunca viria. Respirei fundo e olhei à frente. O dia finalmente começava a clarear.
Os primeiros raios de sol rasgavam o céu, trazendo um alívio, ou talvez uma trégua. Decidi parar em um pequeno posto, bem mais movimentado, uns 30 quilômetros adiante. Abasteci, tomei um café forte e conversei com o frentista, um senhor de idade, de olhar tranquilo. Perguntei se conhecia o posto onde eu tinha parado naquela madrugada. Ele franziu a testa. Qual posto? Perguntou. Descrevi a localização, os detalhes, o letreiro apagado, a lojinha vazia, o café no balcão. Ele me olhou com um olhar estranho e disse com voz baixa: aquele posto foi fechado há mais de 10 anos, depois que aconteceu uma tragédia. Meu estômago virou. Ele continuou: um caminhoneiro parou lá certa noite e nunca mais saiu. Encontraram o caminhão 2 dias depois, abandonado, com o motor ainda quente, mas sem ninguém dentro. Meu coração parou por um segundo e engoli seco. E a criança? Ele me olhou, como se soubesse o que eu queria perguntar, mas não queria responder. Depois de um longo silêncio, ele disse: dizem que, antes dele sumir, ele viu uma criança pedindo ajuda ao lado do caminhão. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não sabia exatamente se era de medo ou de alívio por saber que eu não tinha. Enlouquecido, terminei o café, agradeci e voltei para o caminhão. Sentei no banco, fechei os olhos e respirei fundo. A estrada ainda me esperava. O caminhão roncou forte, como sempre. Engatei a marcha e segui viagem, mas agora com a certeza de que aquela estrada não guarda apenas histórias de carga e descarga, mas também mistérios e fantasmas que cruzam o asfalto sem nunca chegar ao destino. E eu sou só mais um entre tantos que seguem dia após dia no volante em busca de algo que nem sabem o que é. O céu abriu-se à minha frente e o horizonte, mais uma vez, me chamou para continuar, porque no fim é isso que nós, os caminhoneiros, fazemos. Seguimos sempre em frente, sem parar, sem olhar para trás, sem nunca esquecer que cada parada pode ser a última ou o começo de mais uma história para contar, ou para nunca ser contada. A estrada ensina, mas cobra. Nem sempre a gente volta igual de onde partiu. Aprendi que nem todo passageiro deve ser levado e que, às vezes, seguir em frente é a escolha mais sábia. A estrada é longa, mas o caminhoneiro segue sempre em frente.